É isso, eu fui enganada. Mas a culpa é minha. Eu fui levada a acreditar que era isso mesmo, que não tinha mais jeito, que estava tudo perdido e que a gente devia correr para as montanhas. Mas essa não é toda a verdade, é só uma parte da verdade. E se você também está acreditando que não tem mais jeito, que está tudo perdido, então eu quero te contar o que está acontecendo nesse exato momento enquanto a gente conversa. Vem comigo. Desde que eu comecei a caminhar com Cristo, e talvez até antes disso, a frase que a gente mais ouve para falar do mundo é que o mundo jaz do maligno. Isso é um versículo bíblico, está em 1 João, capítulo 5, verso 19, e na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E na NVT, que é a nova versão transformadora, está escrito assim: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno. E se você sentar na frente da televisão para assistir um jornal, ou se você pegar um jornal impresso, ou se você tiver uma rede social, ou se você conhecer gente, você vai ouvir muita notícia ruim. É doença, é assassinato, é violência contra a mulher, violência contra a criança, é corrupção, é guerra. O mundo realmente está um caos. E eu, como cristã, tinha uma atitude, de certa forma, conformada, né? Porque se você lê a Bíblia, eu comecei lendo a Bíblia em Apocalipse e eu tinha fixação por Mateus 24, onde Jesus fala do fim dos tempos. Você sabe que isso é realmente uma indicação de que a presente era está chegando ao fim. Então você meio que se conforma com aquilo ali. É isso mesmo, né? O mundo jaz do maligno, as coisas estão ruins, elas vão ficar cada vez piores. A gente ouve isso o tempo todo. As coisas vão ficar cada vez piores. E a nossa frase é: volta logo, Jesus. A gente senta e fala: volta logo, Jesus. De mim eu posso falar que a culpa é minha mesmo, porque eu não li a Bíblia, não tinha esse hábito. Eu comecei a ler a Bíblia mesmo do início do ano para cá e preciso dizer que eu já consegui ler a Bíblia toda. Mas se você for lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Não falta poder, não falta unção, não falta milagre, não falta manifestação do Espírito Santo, falta conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. E isso tudo a gente consegue aonde? Na Bíblia. Mas, como eu te disse antes, essa não é toda a verdade e eu vou te convidar a meditar numa passagem da Bíblia. Abre a sua Bíblia, sempre quis dizer isso, em Mateus capítulo 13, verso 24. É a parábola do trigo e do joio. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. No versículo 36 desse mesmo capítulo, Jesus explica essa parábola do trigo e do joio. Ele diz assim: em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, não a igreja, o mundo. E as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam mal e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Sabe qual é o detalhe que eu nunca me atentei nessa passagem? É que apesar do joio crescer no meio do trigo, o trigo nunca parou de crescer. O trigo continuou crescendo, eles cresceram juntos. No verso 30 diz: deixe que cresçam juntos. Então o trigo continuou crescendo, mesmo o joio crescendo no meio dele.
E quem é o trigo? A igreja. Mas eu não estou falando de instituição, nem de 4 paredes. Eu estou falando do corpo de Cristo. Eu participei de uma conferência recentemente chamada Enchei-vos e tinha uma quantidade muito grande de jovens. E eu pude ver a quantidade de jovens que tinham, que estavam queimando de amor por Jesus, que estavam se derramando na presença de Jesus, que estavam confessando seus pecados mais íntimos em busca de cura. Então eu me dei conta de que sim, o mundo jaz no maligno, sim, tem muita maldade, muita violência, muita corrupção, a coisa tá feia mesmo. Mas sim, por outro lado, tem um povo queimando de amor por Jesus, muito apaixonado, negando a própria vida para viver para Cristo, negando as vontades e os desejos para viver para o reino e pelo reino. Então não, nós não vamos correr para as montanhas, nós não vamos nos conformar, nós não vamos simplesmente aceitar que é isso mesmo, se trancar dentro de casa e ficar esperando a volta de Jesus. Nós vamos ser o trigo que cresce, nós vamos ser a noiva apaixonada por Jesus. E aí quando eu tava lá no Enchei-vos e eu pensei nesse tema, pensei em falar sobre isso no canal, eu lembrei de uma frase que eu tinha ouvido, mas eu não sabia quem tinha falado. E aí esse final de semana eu fui na conferência do Jesuscope e o Leandro Vieira falou essa frase, eu lembrei que foi ele que disse, e a frase é: nem os piores dias do mundo ofuscarão os melhores dias da igreja. E a igreja somos nós. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Vamos levar essa boa notícia para mais e mais pessoas, para que a igreja se levante e a gente possa viver os melhores dias da igreja. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação logo que o vídeo for pro ar. Beijo!